Eu sou o professor Roberto Stabile e hoje a gente vai falar mais uma vez de cartografia, só que agora de localização e movimentos da Terra. Bom, galera, nesse primeiro momento, quando a gente começou a iniciar o nosso assunto sobre cartografia, a gente falou sobre orientação. Orientação é importante? Importantíssimo. Agora a gente vai falar de localização. A gente vai trazer algumas características muito interessantes. Até que nós vamos chegar na aula 3. A aula 3 vai falar um pouquinho sobre fusos horários. Então acompanhe o nosso canal e a nossa segunda aula de cartografia começa agora. Vamos lá. Bom, cartografia aula 2. Qual a primeira ideia quando a gente fala de localização? Bom, a primeira coisa é onde eu estou na superfície da Terra. Quais os dados que vão informar para a gente onde nós estamos na superfície? Bom, os dois dados importantes são os que nós chamamos de coordenadas geográficas, latitude e longitude. Ou seja, nós vamos aqui ter os paralelos e os meridianos. A junção desses dois elementos vai me dar a minha posição exata na superfície da Terra. A gente já está até comentado isso na aula 1, na aula sobre orientação. Bom, galera, uma coisa que eu acho super importante aqui. Não é somente a latitude e a longitude, porque ninguém vai perguntar para vocês o seguinte: o que é a latitude e o que é a longitude? Eu até coloquei, na verdade, a definição. Distância em graus de qualquer ponto da superfície até a linha do Equador. Assim como a longitude, distância em graus de qualquer ponto da superfície até o meridiano de Greenwich. Ok, a definição não é tão importante. O que é importante é o seguinte: o que ela vai proporcionar para a gente além da localização? Quais são os elementos que eu tenho além da localização que a latitude e a longitude vão demonstrar para a gente? Na aula de climatologia, eu já fiz uma observação sobre isso. Todo mundo conhece as linhas imaginárias. Na verdade, quando eu estudava, por exemplo, eu tinha que decorar as linhas imaginárias. Imagina isso. Tem que saber o que é o Equador, o que é o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, e a gente sempre falava assim: ah, não, eu confundi o Trópico de Câncer com o Trópico de Capricórnio. Bom, galera, a gente não precisa mais fazer isso, tá? No entanto, por que essa divisão aqui? Por que essa divisão em termos de latitude? 0, 23, 66. Por que isso? Da mesma forma na parte sul, 0, 23, 66. Por que essas linhas imaginárias não foram divididas assim? 0, 10, 20, 30. Por que não? Bom, essa é uma explicação super importante, porque essas linhas imaginárias vão definir para a gente o que nós chamamos de zonas climáticas. Ou seja, onde a incidência da radiação solar é maior e menor. Quanto mais próximo da linha do Equador, e eu vou colocando aqui, ó, fazendo a minha observação nessa região que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, aqui eu tenho a zona tropical. Ou seja, é a região que mais recebe radiação solar. Maior incidência da radiação solar é ali. Por isso que nós falamos que o Brasil é um país tropical, porque grande parte do seu território está na zona climática tropical. Aqui eu tenho a temperada, tenho a polar, mas o que é o mais importante? Zonas climáticas. A latitude, além de me dar a posição correta na superfície, também vai me indicar as zonas climáticas da Terra. Como eu falei, essa é a zona tropical, essa é uma zona temperada, tanto norte quanto sul, e essa é a zona polar. Galera, a gente vai falar sobre isso em climatologia. Então, só observação. Aqui, latitude. Bom, vamos passar para o outro lado agora. Longitude. Qual a observação em relação à longitude? Longitude só tem uma linha. O meridiano de Greenwich. O nome é complicado pra caramba até para escrever. Galera, como eu falei para vocês, são coisas que a gente deixa passar. Ninguém vai perguntar numa prova como se escreve, nada disso. Você sabe que é Greenwich, é uma linha imaginária, um bairro em Londres, passa essa linha imaginária, o ponto zero, mas o nome deixa para lá. Bom, galera, aqui eu só marquei o 0. Como assim só marcou o 0? Não tem as outras linhas? Não tem os outros meridianos? Tem. A diferença entre meridianos são de 15 graus. Né? Cada meridiano 15 graus. E aí, os outros meridianos não têm nome. Só o meridiano de Greenwich.
diferente daqui da latitude, dos paralelos, onde você tem nomenclatura de alguns paralelos para definir essa questão das zonas climáticas. Aqui só tem o meridiano de Greenwich. Para que serve então a longitude? Bom, galera, a longitude para a gente vai servir para definir os fusos horários. Isso é muito importante, cai bastante, tanto que a gente vai ter uma aula 3 de cartografia só sobre fusos horários. A gente não vai nem comentar isso agora, porque fuso horário é muito importante. Para definir fusos horários, por exemplo, só botar uma regrinha básica, a gente vai botar na próxima aula, mas aqui, ó, a cada 15 graus, 1 hora. Quando eu caminho para oeste, diminui. Quando eu caminho para leste, aumenta. Essa é a regrinha do fuso horário. Só que, já sei, Roberto, eu tenho que saber o fuso horário do mundo todo? É claro que não, galera. A gente tem que saber o fuso horário do Brasil, isso é importante. Nós vamos entender um pouquinho dessas legislações brasileiras que fizeram com que o fuso horário do Brasil mudasse em características em 2008, em 2013, etc. Bom, mas cada país tem o seu perfil de fuso horário. Eu sempre falo aqui o seguinte, a China, que é um país bem extenso, de leste a oeste, tem um único fuso horário. Optou por isso, ponto. Nós, por exemplo, temos 4 fusos horários. Tínhamos 3. Quer dizer, tínhamos 4, passamos a ter 3, agora temos 4 novamente. Bom, fuso horário é muito importante, tá? Muito importante. E nós vamos falar um pouquinho só sobre fuso horário, falar sobre o Dia Internacional de Mudança de Data, que são coisas que cai bastante. Então, coordenadas geográficas, pronto, finalizamos. Agora vamos para os movimentos da Terra. Bom, eu coloquei 2 movimentos da Terra e isso é bem fácil. Todo mundo fala assim para mim, Roberto, fácil pra caramba. Eu sei o que é rotação e eu sei o que é translação. Ok, galera, sem problema nenhum. Eu só estou relembrando para vocês. Rotação é aquela que define dias e noites. Dura mais ou menos 23 horas, 55 minutos e 4 segundos, é isso. E a translação, os 365 dias e 4 horas. Aí hoje, por exemplo, esse ano é um ano bissexto. Então a gente tem um dia a mais, o dia 29 de fevereiro. Mas eu tenho uma curiosidade para mostrar para vocês. E essa curiosidade tem muito a ver tanto com a rotação quanto com a translação. Na verdade, esses movimentos que a gente chama de praticamente movimentos astronômicos. O quê? O solstício e o equinócio. Nomes complicados, né? Alguns já ouviram falar, outros nem tanto. Solstício e equinócio são fenômenos, como eu falei, ligados principalmente à astronomia. Principalmente relacionado à posição da Terra em relação ao Sol. Por exemplo, solstício eu coloquei aqui dias mais longos e noites mais longas. E o equinócio eu botei dias iguais às noites. É uma curiosidade muito legal pelo seguinte. Todo mundo me pergunta assim, quando eu pergunto na sala de aula, quantas horas tem o dia e quantas horas tem a noite? Todo mundo fala assim, 12, é unanimidade. 12 horas do dia, 12 horas da noite. E eu falo para eles o seguinte, não, galera, só 2 dias no ano eu tenho dia e noite, 12 horas. Só 2 dias no ano. Que agora em março, estamos em março, e em setembro. Só esses 2 dias, né? Dia 21 de março, mais ou menos, 23 de setembro, mais ou menos, tem dias iguais às noites. Ponto. Vamos lá. 12 horas dia, 12 horas noite. Todo mundo, mentira, mas eu achava que sempre era 12 horas dia, 12 horas noite. Na verdade, por nós estarmos muito próximo da linha do Equador, a nossa diferença de dias e noites é muito pequena. Muito pequena. Às vezes 20, 30, 25 minutos é muito pequena. Então a gente não consegue observar isso. Agora, quando você sai da proximidade da linha do Equador e vai à proximidade dos polos, você vê que essa distância de dias e noites é muito maior. Principalmente porque pela localização do Sol em relação à Terra. O equinócio é quando o Sol ele está muito próximo à linha, né? Muito, como eu posso falar assim, equilibrado em relação à linha do Equador e faz com que os dias e as noites, o hemisfério norte e o hemisfério sul tenham iluminações praticamente idênticas, né? Muito próximas. Então você tem dias e noites iguais. Já quando a gente fala de solstício, e esse é muito falado, por quê? Porque esse é a diferença. O equinócio a gente acha que todo dia é equinócio, todo dia é 12, 12. O solstício é bem diferente. Porque o solstício está muito ligado, claro, todos os dois ligados à translação, é óbvio, todos os dois ligados a esse movimento astronômico, mas o solstício são os extremos. São aqueles dias onde o Sol, por exemplo, está muito no hemisfério norte e no hemisfério sul, por exemplo, que é inverno,
você tem a noite muito maior do que o dia. E vice-versa, quando o Sol, por exemplo, está muito próximo, iluminando muito mais o hemisfério sul e o hemisfério norte, a noite é mais longa. Da mesma forma, quando o Sol está lá no hemisfério norte, no extremo do hemisfério norte, o dia lá é mais longo. Então, como a gente fala de solstício? O solstício é a diferença, é a maior diferença entre os dias e as noites. Quando realmente, como existe um equilíbrio aqui, no equinócio, da iluminação dos dois hemisférios, no solstício, essa iluminação é desproporcional. É como se eu iluminasse mais o hemisfério norte e menos o hemisfério sul. E vice-versa, iluminasse mais o hemisfério sul e menos o hemisfério norte. E aí eu tenho essa diferença de dias e noites. Que, como eu falei para vocês, quando a gente sai da linha do Equador, porque aí você tem uma ação maior dessa diferença, dessa posição do Sol em relação à Terra em relação ao Sol, a gente consegue observar mais nitidamente porque esses dias são mais longos, porque essas noites são mais longas. A Europa tem esse perfil. Os países nórdicos, por exemplo, estão muito próximos do extremo norte, né, do polo norte, vão encontrar muito, por isso que tem o sol da meia-noite, dias que se alongam. As pessoas, por exemplo, nos países europeus vão para a praia 8 horas da noite, 7 horas da noite, anda com dia, claro, com o sol iluminando de repente até 10, quase 11 horas da noite. Então, esse é o perfil, isso que nós chamamos de solstício. Então, aquele cara que viaja, você, por exemplo, que viajou e achou engraçado porque o dia se alongou até 9, 10 horas da noite, eu não vou falar que é o solstício, porque o solstício também tem suas características de dia específico. Ou seja, aquele dia que a noite é muito maior que o dia. É o extremo. Mas você vai sentir a diferença que existe entre morar próximo da linha do Equador e morar mais longe, diferente, mais alongado em relação à linha do Equador. Por exemplo, quem mora muito próximo às regiões polares. Então, essa curiosidade é uma curiosidade legal e assim, já vi muitas provas cobrando principalmente o solstício, trazendo essa ideia do solstício. É um fenômeno, como eu falei, astronômico, mas é interessante a gente pelo menos ter a ideia do que ele é, ok? Bom, galera, essa é uma segunda introdução, bem tranquila também. Agora a gente vai começar firme na matéria em relação a fusos horários, em relação à escala, em relação a alguns elementos que eu acho super importantes na cartografia. Como eu sempre falo no final, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e continuar assistindo às nossas aulas. Muito importante para vocês, principalmente nesse período de quarentena. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.